Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Acorde os sonhos que havia adormecido em seu peito. É tempo de voltar a agir com esperança. Para lhe dar o apoio necessário, está no ar o programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E hoje os preletores Enio Masakihara, Saul Antônio Brandalize e Mário Gabriel França Silva estão no programa de hoje para dar dicas muito especiais a fim de que você não seja atingido por coisa alguma. Com o livro Mente Câncer, você aprende qual é a causa mental dessa doença e como se livrar dela, bem como vários relatos surpreendentes de curas após as pessoas atingirem um estado mental que domina os sintomas dessa doença. Na Seichonoye, as experiências têm demonstrado que ao mudar o estado mental, o câncer desaparece. Se você deseja adquirir este livro, basta você ligar 0800 770 2600, acessar o site www.sni.org.br/livraria virtual ou numa sede da Seichonoye mais próxima de você. Ilumine seus pensamentos e sentimentos e terá dado um grande passo para evitar que o mal o alcance. O que é preciso fazer para que você não seja atingido por coisa alguma é o tema do debate do programa de hoje. Com vocês, os preletores Enio Masakihara, Saul Antônio Brandalize e Mário Gabriel França Silva. Acompanhe. Livro Vivendo com Plena Liberdade, e o assunto de hoje do programa é para que você não seja atingido por coisa alguma. E como viver para não ser atingido por coisa alguma? E quem nos orienta e nos explica como vivemos assim? Preletor Mário Gabriel França Silva, muito obrigado. Muito obrigado. É possível viver sem ser atingido? Vamos falar sobre como ter o corpo fechado, né? Tá certo. Com certeza. O corpo fechado é bom, hein? Preletor Saul Antônio Brandalize, tudo bem, preletor? Tudo bem, muito obrigado. Então dá para viver de corpo fechado também. Eu tenho uma experiência a respeito disso. Então uma coisa vai ser boa aqui hoje. E aqui no livro Vivendo com Plena Liberdade, volume número 1, que é este livro maravilhoso aqui, ó, por apenas R$24, só R$24, viu? Aí você vai também entender e compreender por que muitas pessoas são atingidas a todo momento. Ora por doença, miséria, essas coisas todas aí. E como nós temos aqui dois professores da Seichonoye, vamos ouvir um pouquinho só um pouquinho, 20 minutos, de como viver dessa maneira. Vamos começar então pelo Gabriel aqui. Sim. Como que é viver aí, Gabriel, sem ser atingido? Antes de talvez passar para uma dica mais prática, né? Na página 26 do livro, o título é para que você não seja atingido por coisa alguma. Assim, o que nos fere é a nossa mente, que acredita nas forças desses elementos externos, né? Um dos pontos que atrai a infelicidade, primeiro, é não saber ou desconhecer a verdadeira essência como filho de Deus, sem dúvida alguma. Porém, tem um outro fator que, na realidade, que faz com que a nossa vida seja uma vida feliz ou infeliz, ou que constantemente esteja cultivando, colhendo fatores negativos, é a nossa mente. E hoje você vive influenciado muito, né, através da mídia. Graças a Deus nós estamos aqui num programa fantástico que é da Seichonoye. Mas com respeito aos outros colegas também, às vezes tem outros programas que não são que não levam a verdade, que não levam o bem-estar, a alegria. E as pessoas se deixam influenciar por aquilo que vem, por aquilo que comentam, por aquilo que sentem, passam a temer essa situação e manifestam também, como consequência do temor, da crença que ele pode ser atingido, ele manifesta no seu ambiente a mesma situação. Tá certo. Saul falou que já passou por isso, viveu isso, como que é aí? Realmente, num determinado período da minha vida, tudo dava errado, né? Ocorre o seguinte, que hoje eu entendo que você não precisa pagar ninguém, você não precisa pedir para ninguém fazer o fechamento do seu corpo, é você que tem que fechar. Você tem nada do que vem de fora prejudica o homem, só o que ele coloca dentro de si, né? Então,
Não são fatores externos que nos ferem, que nos atingem, que nos prejudicam. É a nossa própria mente que você se julga, digamos assim, incompetente, incapaz, que você é um azarado, que você está sofrendo. Esse sentimento que você mantém dentro de você é que faz com que as coisas ocorram fora de você. Então, enquanto você não se conscientizar de que você precisa fazer esse fechamento do seu corpo de uma forma mental, né? Construir dentro de você uma atmosfera de harmonia, de amor, essa vibração maravilhosa, e é o nosso campo de atração. Então, quando nós criamos uma atmosfera positiva ao nosso redor, nós vamos atrair pessoas, coisas, fatos e acontecimentos positivos. E nós não nos damos conta disso, que somos nós que atraímos pela força da lei da atração. Então, se você não se prepara, você fica como um ímã que tem dois polos e você acaba atraindo o quê? Aquilo que você deseja. Semelhante ao conteúdo mental. Semelhante se atrai semelhante, né? Sim. Todas as orações são maravilhosas, independente da religião, inclusive, né? E para mim, que participo também da Seitonoye, é uma das que mais me sensibiliza, assim, quando eu leio, é a revelação divina da grande harmonia, que tem tudo a ver aqui, né? Porque ela fala também, né? Se és ferido por algo, por exemplo, é porque ainda não está reconciliado com todas as coisas, né? Da terra, né? Até depois eu pedi se um dos senhores pudesse até ler essa revelação, porque isso é uma bênção para a humanidade, essa revelação divina. E por que quando a gente não está reconciliado, a gente é atingido? E por que quando estamos reconciliados, não somos atingidos? Tem um ponto nessa revelação também que fala assim, antes de levar oferendas ao altar, reconcilia-te com o teu irmão, né? Isso. É interessante isso, né? Seria assim, olha, antes de você falar assim, eu acredito em Deus, né? Antes de falar isso, vai e reconcilia-se com teu irmão. Antes de você fazer promessas a Deus, vai e vê o que está ao seu entorno, qual que é a relação que você tem com as pessoas ao seu redor, e pessoas e coisas, né? Ao seu redor, e reconcilia-se primeiro. E o reconciliar-se, eu achava muitas vezes que... às vezes me enganava, né? Pensava que estava vivendo em harmonia, mas não era harmonia, era uma tolerância, né? Então, não, é tolerância. Uma parte gostosa dessa revelação, que eu acho fantástica, se não estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. Então aí a pessoa diz assim, quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Mas daí, pede ali, agradece ao pai, agradece à pátria, agradece teus filhos, tua esposa, teus criados, tudo, né? E depois tem uma partezinha muito bacana que diz assim, somente dentro do sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a minha salvação. Então, a única forma de você chegar a Deus e receber as benesses de filho de Deus é você agradecer a tudo e a todos. Esse que é o grande segredo da revelação divina da grande harmonia. É um sentimento de gratidão, né? Esse é fantástico, né? Sim, Você está falando que você fazia uma pequena confusão eu entre confundia porque, reconciliação assim, e tolerância. Na nossa família não era uma família assim de grandes brigas, né? De um sair correndo atrás do outro, essas coisas assim, né? Não era isso, né? Vamos dizer que poderia ser chamado uma família normal, né? Mas faltava algo essencial, que era a manifestação do amor. Então, quando eu estou em harmonia com todas as coisas, o amor ele se manifesta de uma forma concreta. Quando o amor não está manifestado de uma forma concreta, cuidado, você pode estar vivendo a tolerância, né? Você pode, talvez, muitas vezes, confundir. Eu não vou falar nada, porque se eu falar alguma coisa, vai começar a discussão, eu vou ficar quieto. No final da revelação diz exatamente isso aí, né? Se queres chamar-me,
Deus, né? Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim que sou o amor. Aí então eu me revelarei. E daí no capítulo Deus diz assim, quando Deus se revela na sua vida, realize seu bem, a justiça, a misericórdia, por si se instala a harmonia, ajusta-se cada um no seu respectivo lugar, não há disenção, não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável. E por que Deus não se revela? Porque as vibrações mentais de discórdia não te permite captar as ondas da salvação de Deus. Então Deus acaba não se revelando na nossa vida exatamente porque as nossas vibrações são negativas. Né? E daí nós somos atingidos, né? Pelas coisas negativas porque não nos preparamos. Exatamente. O ser humano é como se fosse um canal, né? Por onde Deus se manifesta. Se eu obstruo esse canal, e como que eu posso obstruir? Com sentimentos, pensamentos contrários ao de Deus, contrários ao amor, que é o ódio, o ressentimento, os ciúmes, vingança, o sentimento de pobreza, mágoa, tudo isso, preconceito, né? tudo, exatamente, todas as coisas negativas, eles vão obstruindo esse canal. Aí quando vem a Seichonoye e fala da revelação divina da grande harmonia, quando essa pessoa passa a ler, muitas vezes recomendamos, leia várias vezes durante o dia, né? É como se ela vai, pouco a pouco, arrancando essas pedras que estão obstruindo o canal. Aí a luz de Deus começa a se manifestar. É possível que tem muitas pessoas sofrendo pra caramba, porque apenas tolera o patrão, tolera o chefe, tolera a esposa, tolera o marido, para que o barraco não caia de uma vez. Exatamente. Mas não está essa reconciliação, e como não tem a reconciliação, não recebe as ondas de vibrações de Deus, é isso? É que tudo é realizado através do verbo, né? Mas o verbo aí é falar, pensar e agir. Pensamento, palavra e ação. Então, quando o nosso pensamento é negativo, ele é uma semente, e nós estamos plantando. E tudo que sai da sua boca em forma de oração, né? Ela vai ter uma semeadura. Só que não adianta, você acaba colhendo aquilo que tu semeias. Se tu semeia exatamente, tu vai colher, ou tu estás colhendo hoje aquilo que você semeou no passado. Quer mudar a sua colheita? Comece a plantar a partir de agora, desse exato momento, muda a semeadura. Se você tem um canteiro lá na sua casa cheio de inso, graminhas e etc., você quer colher flores, o que você precisa fazer? Plantar Tem flores, que ir lá, né? arrancar e plantar flores, para você colher no futuro flores. Então assim é a vida, você quer coisa boa, comece a plantar, a partir de agora, semear coisas boas, palavras positivas, pensamento positivo e ações positivas. Exatamente. Semeadura livre é colheita obrigatória. Exatamente. Isso é infalível, né? E tem pessoas que plantam mágoas dentro de casa e querem colher a harmonia, a bondade, que os outros me respeitem, né? Lá em casa hoje está tudo bem. Graças a Deus, graças a Deus. Mas é um constante aprimoramento, né? É um constante. É um constante, não adianta você medir assim, talvez isso aí seria uma espiritualidade um pouco mais profunda, né? Tem pessoas que medem a sua situação por aquilo que está manifestando-se. Não quer dizer que você talvez esteja doente, né? Se está doente, não quer dizer que você não possa manifestar agora a sua condição de filho de Deus. Sim. Pode manifestar e naturalmente, gradativamente, esse estado de doença vai se desintegrar, né? Mas confundimos, o senhor falou anteriormente, a tolerância, né? Vivemos uma aparente harmonia, mas a mente pensa outra coisa. É que o mundo ao meu redor é reflexo da minha mente. Então, o meu ambiente familiar, meus relacionamentos, as pessoas que eu convivo, é tudo fruto dessa minha vibração, né? Porque se tudo é reflexo, é como se fossem espelhos colocados na minha frente, refletindo exatamente a minha forma de ver o mundo exterior. O professor Masaharu Taniguchi, ele utiliza uma frase que diz assim: o outro espelho da minha mente eu vejo refletido nele a minha própria alma. Exatamente. Então, parece que, poxa, mas aquele não pode ser. Eu não posso estar manifestando, o outro não pode estar refletindo aquilo que está dentro de mim. Tudo ao seu redor é reflexo da sua alma. Então, essa pessoa que mais é encrenca para a sua vida, ele é um professor que está lhe ensinando o que você deve melhorar. Então, tudo ao nosso redor
É um espelho ou são espelhos? São espelhos. Então tem que melhorar bastante, então. E não adianta, sabe o que acontece? Que as pessoas, é mais ou menos assim, você se olha no espelho e não gostou do seu penteado, né? E tentar mudar o externo, se mudar o interno, é como se você tentasse mudar o penteado que está refletido no espelho. Não vai mudar nunca, aí você vai ficar mais bravo, mais chateado. Quando você muda o seu penteado, aí que você vai ver refletido no outro aquilo que você realmente deseja, aquilo que você realmente é. Tem que mudar não o manifestado, mas a causa, né? Essa causa. Tá certo. E quando fala também que nós podemos viver sem ser atingido por coisa alguma, e agora os senhores já nos orientaram que o princípio de tudo é a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, para quem nos ouve agora, para quem nos assiste agora, talvez há pessoas que passam por um conflito extremamente grande, às vezes em casa. É o marido com a esposa que está lá que nem gatos e cachorros, né? E se conversa com um, ele tem razão, conversa com a outra, ela que tem razão. E como haver essa reconciliação se há essa acusação severa de um contra o outro? O convívio a dois, assim, ou mais, né, é um pouco complicado porque quanto mais nós convivemos com as pessoas, parece que mais nós buscamos ver nessas pessoas defeitos, né? Então, a Seito Inouye tem uma grande qualidade, que ela procura fortalecer o positivo das pessoas, mas para isso você precisa construir primeiro dentro de você esse sentimento e a maneira mais fácil de você conseguir é para serenar sua mente e ter docilidade nas coisas, na vida, é você fazer a prática da meditação. Nós, na Seito Inouye, existem várias práticas de meditação. Nós, na Seito Inouye, temos uma prática que nós chamamos de Shin-Sokan, quer dizer, Shin, Deus, So, pensar, Kan, contemplar. Então, é contemplar pensando em Deus. Você vai meditar, vai voltar para dentro de você, já que Deus está dentro de você, e nesse processo você serena a sua mente, porque você fica conversando contigo mesmo, e esse processo vai contribuindo para melhorar a sua aura, a sua atmosfera, né, positiva, e daí você fica, por força dessa energia, você contagia as pessoas ao seu redor, o seu ambiente, e tudo começa a evoluir e melhorar, né? Maravilha. O senhor deve ter orientado já muitas pessoas, já ouviu muitos relatos, assim como o senhor também, né? Poderia contar um para a gente? Um de cada um? Um relato pode ser do Uruguai também, viu? Pode ser do Uruguai também. Um relato assim que me veio agora, né? Foi de uma pessoa que procurava prosperidade, ele estava com muitas dívidas. Ele não foi eu que orientei, mas foi um outro pretor da Seito Inouye e de Salvador, né? E ele foi procurar ajuda na Seito Inouye, mas foi porque um amigo falou, vai lá, e ele já tinha tentado de tudo e nada dava certo, já tinha ido a outras religiões também, não deu certo. E ele foi para a Seito Inouye procurando que alguém falasse como prosperar, né? Só que, como as palavras que o pretor fala da Seito Inouye não são suas palavras, mas sim são as palavras de Deus, quando ele foi conversar com o pretor, ele perguntou assim, como é que você se relaciona com seus pais? E ele pensou, eu quero saber o que eu faço para prosperar, porque estou devendo tanto, né? E ele falou isso, falou, não, tudo bem, mas eu quero primeiro conversar com você sobre os pais. E ele falava que as palavras entravam por um ouvido e saíam por outro, porque ele achava que isso não era para ele. Ele queria prosperar, porque estava com muitas dívidas. Ele saiu de lá, ele falou, sinceramente, saiu de lá um pouco chateado, mas quando saiu de lá, que ele entrou no carro dele, ele pensou assim, pelo menos eu quero ouvir da boca do meu pai. E ele não falou nada, né? Como que era a relação com o pai. Por que ele abandonou a família? Ele pegou o carro dele, foi até uma outra cidade perto de Salvador, 1h30 de distância. Quando estava chegando próxima da casa onde ele morava, né? E olhou assim para o lado, ele viu que tinha um mendigo deitado na rua, na calçada. Desceu do carro, quando foi bater na porta da casa onde ele foi criado, que olhou de novo para o mendigo, não era o mendigo, era o pai dele. Bêbado, né, inconsciente, totalmente sujo. E ele que foi, pelo menos, com aquele desejo de apontar o dedo na cara do pai, falou, por que você abandonou minha família, por que você maltratou tanto minha família? Quando viu aquela cena,
tudo aquilo lá se esqueceu. E a única coisa que ele pensou naquele momento, eu tenho que ajudar meu pai. Pegou o pai dele e levou para casa. 10 dias depois, ele fez um relato na Seichonoye, ele fala assim, eu não tenho um pai, eu tenho um anjo dentro de casa. E ele era, não sei agora, mas na época era fornecedor de bebidas, e os fornecedores já tinham suspendido a mercadoria, porque ele não conseguia pagar. Começaram novamente a acreditar nele, mandar mercadoria para pagar. Em 3 meses, ele pagou a dívida que ele tinha, se harmonizou com a família. Então, olha que interessante quando a pessoa realmente se reconcilia. Deus se manifesta. Independente das coisas que o pai fez. Eu também teria vários relatos lá da nossa regional, Florianópolis, mas eu vou contar um da minha filha. A nossa filha é psicóloga e ela foi estagiar numa empresa e ela fazia recrutamento e seleção de pessoal. Então, eles têm a metodologia lá, né, das perguntas que são feitas no exame admissional, e ela chegou para mim e disse, pai, a rotatividade de gente nessa empresa é altíssima. E como isso gera custo para a empresa, eu disse para ela, olha, você tem que zerar isso aí. Você inclua nas tuas perguntas, que eu não quero saber quais são, qual é o teu relacionamento com o teu pai e com a tua mãe. Ela disse, pai, mas o que tem que ver isso aí? Eu digo, tem tudo a ver, porque o pai representa o patrão e a mãe também. Se ele diz assim, eu adoro minha mãe, mas não posso ver meu pai, diga para ele, quando surgir o emprego eu vou te chamar, tá? E não dê emprego para essa pessoa que tem dificuldade de relacionamento com o pai, porque você vai ter dificuldade, essa pessoa vai entrar, não vai aceitar nada do patrão. Ela, descrente, mas como era um pedido do pai, ela aceitou. E o pai disse para ela, mostrou isso com um exemplo, que eu trago o exemplo da minha, que eu nunca tive dificuldade de relacionamento com um funcionário. Ela conseguiu zerar as rotatividades da empresa, e eu avalio que tudo foi por causa dessa pergunta. Olha só. Porque lá, os funcionários, não era atrito de toda a natureza, eu vou sair porque o meu patrão é muito exigente, porque não sei o quê, né? E isso, a gente não se dá conta, são pequeninas coisas, né? E assim como esse relato, tudo está relacionado com pai e mãe. Os maiores conflitos existenciais hoje da juventude, e principalmente hoje que nós estamos vivendo uma era diferente, que a separação parece que é uma coisa natural, mas os filhos não perdoam. Os filhos preferem, de qualquer, mesmo que seja em ambiente desagradável, os filhos querem o pai e a mãe junto. É dali que eles surgiram, ali surgiu a vida, né? Mas fica gravado no subconsciente do jovem que o pai abandonou, assim como esse caso, que a mãe não gosta dele, né? Ou que o pai gosta mais de um irmão do que do outro. Eu tenho também um caso agora, recente, de um jovem que paralisou o braço direito, e eu disse, é problema de relacionamento com o pai. Diz ele tinha muita raiva do pai, porque o pai gostava mais do outro filho do que dele. São lições aí para a gente fazer uma reflexão e mudar algumas coisas tão bobas, né? Que está impedindo a gente evitar aí de tantas coisas ruins. Muito obrigado aí pelas orientações, preletor Saul Antônio Bradaliz, obrigado, preletor Mário Gabriel França Silva, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Seichonoye e Teleton 2013 apresentam Quanto Vale o Tempo? Quanto custa secar uma lágrima? Quanto tempo você dedicaria para secar uma lágrima? A Seichonoye tem um grande respeito pelo trabalho da ACD, que há 62 anos trabalha nessa área social, e nós também realizamos esse trabalho social. E poder ser parceiros nessa obra é uma coisa maravilhosa, porque nós aprendemos na Seichonoye que todos somos filhos de Deus, somos filhos de um único Pai. E esse Pai é a manifestação do amor nessa face da terra. E viver o amor é manifestar Deus aqui na face da terra. Então, nada mais maravilhoso do que a Seichonoye ser parceira com a ACD nesse trabalho do Teleton. Quanto vale um sorriso?
Muito obrigado, amigos da Sítio Noé. Eu tenho certeza que a doação de vocês para todas as crianças da CD, não só para mim, para Maria Clara, mas para todos, tem sido muito, muito, muito mesmo importante. Obrigado. Quanto tempo você disporia para fazer alguém sorrir? De que adianta ficar hesitando ou relutando? Isso só faz desperdiçar o seu tempo. Desperdiçar o tempo é desperdiçar a vida. Não fique adiando aquilo que pode ser realizado agora, pensando que poderá chegar um momento mais oportuno. O agora é a hora mais oportuna para realizar a atual possibilidade. Faça a sua doação. Quando a família Sítio Noé se move, o mundo se transforma. Informe-se pelo telefone 0 operadora 11 50 14 22 73 ou ainda pelo site www.sni.org.br/Teleton. Sítio Noé e Teleton 2013. Doe um tempo mais feliz. Atenção você papai, você mamãe que tem filhos pequenos ou em idade de alfabetização. Em nosso site www.sni.org.br/livraria virtual, você encontra uma longa lista de livros infantis da Sítio Noé. Os preços são abaixo da média do gênero, mas as histórias e ilustrações estão à altura do seu amor pelo seu pimpolho. As obras são de autoria da maior autoridade doutrinária da Sítio Noé na América Latina, o preletor Jundi Miaura. E não é só pelo fato de que já venderam mais de 350 mil cópias, mas eu posso garantir, são uma graça as histórias e aventuras vividas por Joãozinho e Neuzinha. Eu mesma li para minha filha Júlia durante os primeiros anos de vida dela e, gente, é fato, além de entreter, a criança vai assimilando conceitos sobre ética, amizade, todos os valores positivos que os livros infantis da Sítio Noé passam para as nossas crianças. Vá lá em www.sni.org.br/livraria virtual e encha seu carrinho. Vamos cultivar desde bem cedo a semente de Deus no coraçãozinho dos nossos amores mais preciosos, os nossos filhos e filhas. Tá aí a dica. E Deus sorriu para nós em cada palavra e mensagem do programa Sítio Noé, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Toda tristeza se estabelece nos vãos do coração que não foram preenchidos pela fé. Então, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração ao corpo divino indestrutível. Meu corpo é corpo de Deus. É eternamente saudável, é indestrutível, é um sagrado corpo espiritual, é corpo búdico, é corpo divino. Por isso, está repleto de infinita força vital de Deus. Ou melhor, a própria infinita força vital de Deus constitui o meu verdadeiro eu. Muito obrigado. Estamos sempre às suas ordens. Foi uma alegria ter sua companhia. Muito obrigada. Tchau, tchau.